O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Mas sobre os erros de quem vai investir em renda fixa, você comentou que tem o pessoal que pega no momento errado, vai se proteger da inflação e acaba comprando títulos, precisar resgatar, pode ter muito prejuízo ou pode até ter muito lucro também, dependendo do momento econômico. Fora esse, tem algum outro grande erro que a pessoa comete quando vai investir em renda fixa? Tem. Eu diria que é nos créditos privados. Quando a pessoa sai dos títulos públicos e vai se aventurar nos créditos privados, aí também já tem uns probleminhas. Então, por exemplo, tem dois tipos de crédito privado, né, que não é do governo, que são os créditos de bancos e os créditos de empresas. Então, você pode emprestar para o banco via um CDB, uma LCI e LCA, e você pode emprestar para empresas via CRIs, CRAS e debêntures. Quando você vai investir num crédito privado, o que você tem que ter mais atenção é que eles têm risco de crédito, né? Muito mais risco do que o governo. O governo, numa situação de crise, ele pode emitir moeda, ele pode aumentar imposto para conseguir pagar o que ele tem que pagar para as pessoas naqueles títulos que estão vencendo. O banco e as empresas não, se acontece alguma coisa eles quebram. Então, você vê frequentemente empresas e bancos quebrando, mas não é tão frequente, na verdade quase nunca você vê governos quebrando, né? Então, os títulos de crédito privados são mais arriscados. E porque eles são mais arriscados, eles têm que pagar uma taxa de juro maior. Então, você tem que ser compensado por esse risco que você está correndo. E análise desse crédito, né? E você saber se você aceita uma taxa um pouco maior, porque o risco não é tão alto assim, apesar de ser maior. Ou então, não, esse crédito comparado com o outro crédito, o outro é muito mais seguro e paga uma taxa quase igual. Então, fazer essa análise de crédito também é importante. Para você não acabar, por exemplo, em 2020, durante a pandemia, a Dacasa quebrou. E tinha muita gente com letra financeira da Dacasa. Então, com letra de câmbio, né, da Dacasa. E foi um problema na época. Estava no meio da pandemia, em alguns casos o FGC demorou 82 dias para pagar. Então, a pessoa que precisou do dinheiro no momento de pandemia, né, no momento que muita gente precisou acessar o patrimônio que tinha, não conseguiu. Então, é um cenário complicado mesmo e a pessoa física tem que sempre ficar de olho para ver se ela investe naquele crédito privado ou para saber se não compensa o risco, se ela vai para o título público mesmo. E o que vai entrar no risco do crédito privado? Porque você falou de que pode render mais e eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai ficar lá do outro lado. Não, se rende mais é isso que eu vou fazer. É o normal. Não, né? Muita gente escolhe crédito privado não filtrar a melhor taxa da corretora, né? Sim, certeza. Não, é o erro, assim, o erro básico. E as pessoas também confundem muito o FGC, né? Fala assim, mas o FGC garante, então vou investir no que tiver a taxa maior. E assim, o FGC, ele é um layer a mais, né, de proteção, ele ajuda, mas ele funciona como uma seguradora. Então, a seguradora, ela não tem em caixa tudo que ela garante, né? Se ela segura, vamos supor, 1 milhão de valor, né, dos carros, ela só tem em caixa um valor parecido com a taxa de sinistralidade, porque senão não faz sentido, porque senão se torna uma operação muito cara. O FGC funciona da mesma forma. Então, por exemplo, ele carrega indisponibilidades na carteira dele cerca de 2,3% do sistema. Isso eu vi no último balanço. Ou seja, se mais de 2,3% do sistema quebrar, ele não tem dinheiro para garantir todo mundo. Isso é muito ou é pouco, né? 2,3%. É ok num cenário de normalidade no sistema financeiro, mas se tivermos uma crise focada no sistema financeiro, obviamente não seria suficiente, como não foi suficiente em 2008 para o FDIC, que é o FGC americano. O FDIC quebrou, porque lá na subprime acho que cerca de 6% do sistema quebrou. Então o FDIC quebrou também. Só que ao contrário dos Estados Unidos, nos Estados Unidos o FDIC é governamental, enquanto aqui no Brasil ele é privado, né? Então
Tem essa diferença aí. Não é só olhar, tem o FGC, pronto, é seguro, vamos embora. Exato. Você está correndo risco de crédito de uma seguradora. Sim. E sobre a marcação a mercado, você pensa que as pessoas estão preparadas aqui no Brasil para investir em títulos de renda fixa que tem essa marcação a mercado? Eu acho que cada vez mais, assim, eu fico martelando muito na cabeça das pessoas que elas têm que entender o efeito de marcação a mercado. Acho que tem muito mais pessoas que não entendem do que entendem, né? Mas estamos evoluindo. Acho que no passado ninguém entendia, até os profissionais, os assessores, os consultores, né? Não entendiam, mas isso veio mudando ao longo do tempo e hoje em dia muito mais pessoas entendem. Então, acho que teve uma grande evolução, mas ainda tem muito caminho pela frente. A gente vê a evolução de investidores na Bolsa, por exemplo, cresceu muito de 18 para cá, né? De 18 para 2022. Renda fixa nesses ativos, você vê que cresceu da mesma forma ou ainda está um pouquinho mais devagar? Como que está? Na época que a Bolsa cresceu, eu acho que os investimentos de renda fixa diminuíram um pouco, porque foi bem na época que a taxa de juros começou a cair bastante, né? Então a Selic começou a cair aí abaixo de 10% e o mercado começou a trocar um pouco renda fixa por Bolsa. Uhum. Então eu acho que foi um efeito que durou aí, digamos, de 2017, 18 até grosso modo 2020, né? E agora está acontecendo um efeito inverso. Conforme a Selic vai subindo, as pessoas estão tirando dinheiro da bolsa e alocando em renda fixa, tanto em renda fixa básica, tesouro e tal, como em crédito privado. Então a gente está vendo bem forte esse movimento. Sim, esse movimento, quando a taxa de juros sobe, acontece, é natural. Natural. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.